Olá, pessoal! No vídeo anterior, aprendemos a fazer a inclusão da ordem de serviço para as empresas do ramo de autopeças e oficinas mecânicas. Nessa videoaula, vamos aprender a fazer a inclusão da ordem de serviços para as empresas do ramo de assistência técnica. Vamos primeiramente fazer a alteração na nossa tela de ordem de serviço das oficinas mecânicas para as empresas do ramo de assistência técnica. Para fazermos esse processo, vamos em Utilitários, Configurações, Configurações internas. Vamos procurar a aba OS e vamos marcar o flag Pedir dados e equipamento na inclusão de ordem de serviço. Clicamos F9 ou clicamos no botão Salvar, vamos a senha de liberação, damos um OK. O sistema irá salvar as configurações internas. Pessoal, após fazer esse processo, o sistema irá mudar a estrutura da inclusão da ordem de serviço. E ao invés de ele pedir os dados do veículo, ele vai pedir os dados do nosso equipamento. Para acessarmos a tela de ordens de serviço, nós vamos em Atendimento, Balcão, Ordens de Serviço, ou clicamos no menu do sistema Ordem de Serviços, o quinto ícone. Vemos que o sistema nos abre a tela de movimento de ordens de serviços, onde temos o botão Novo para fazermos a inclusão de uma ordem de serviço, o botão Editar para editarmos uma ordem de serviço já cadastrada no sistema, o botão Excluir para realizar a exclusão do registro, o botão Cancelar para cancelarmos uma ordem de serviço caso o cliente não necessite mais da mesma, o botão Itens para carregarmos os itens da nossa ordem de serviço, o botão Liberar para liberarmos a mesma quando ela for concluída, o botão Imprimir, onde podemos fazer a impressão da nossa ordem de serviço para o nosso cliente, o botão Termo, onde podemos imprimir ao nosso cliente um termo de compromisso assim que ele nos entregar o seu produto para fazermos a execução da ordem de serviço, e o botão Figuras, para anexarmos figuras do nosso produto na ordem de serviço. Temos também a opção de busca, de consulta da ordem de serviço no nosso sistema. O sistema nos traz a opção de consultar por tipo de OS, pelas pendentes, entregues ou todas, por tipo de data, por exemplo, pela emissão, previsão ou entrega das mesmas, por um cliente em específico, por data inicial e data final, ou por seleção de status, se é um OS de garantia, se é apenas um orçamento, se a OS está parado porque faltam peças, ou pelo tipo de serviço, se é um atendimento interno, externo ou todos. Vamos clicar no botão Novo para fazermos a inclusão da ordem de serviço no nosso sistema. Vemos que o sistema nos abre a tela de inclusão da ordem de serviços, damos um Enter para que ele puxe a sequência do nosso cliente, damos um Enter para que ele puxe a sequência da nossa ordem de serviço. Vamos clicar na lupa ao lado do campo cliente para procurarmos o cliente que está solicitando a execução da ordem de serviço. Selecionar o cliente Vitor Borges, cliente 164. Damos um Concluir. O sistema irá nos listar os dados desse cliente. No campo Vendedor, vamos informar quem foi o vendedor responsável pela venda desse produto, caso for um OS de garantia, onde o produto deu defeito e o cliente está nos trazendo o produto de volta para fazermos a troca do mesmo ou para arrumarmos o produto. Então, informaríamos que o vendedor é responsável por essa venda. Damos um F5 e procuramos o vendedor. Clicamos sobre ele e damos um Concluir. Na data de entrada, o sistema já busca automaticamente a data atual. Na data de previsão, vamos informar qual é a data de previsão para que a nossa ordem de serviço seja concluída. Por exemplo, 10/8/2013. No campo Montador, vamos informar quem é o responsável por fazer a execução do serviço. Vamos dar um F5 e vamos procurar nosso montador. Por exemplo, o Luiz Teles. Vamos em Concluir. No campo Condição de Pagamento, vamos informar qual é a condição de pagamento para essa ordem de serviço. Clicamos na lupa. Informamos que vai ser à vista, condição de pagamento 2. Clicamos sobre ela e damos um Concluir. O COI obtém automaticamente o COI 3, venda de mercadoria. No campo Equipamento, vamos informar qual é o equipamento que chegou na nossa empresa para fazermos o conserto do mesmo. Por exemplo, o liquidificador. A marca do mesmo, marca Arno, o modelo, caso tenha algum modelo, o selo de metro, o número de série,
a capacidade, o número do metro e alguma informação extra podemos informar nos campos. Podemos informar nossa ordem de serviço. No serviço executar, vamos descrever qual o serviço que o nosso montador, que o Luiz, deverá fazer. Por exemplo, verificar a hélice do liquidificador. No campo observações, podemos colocar alguma observação, por exemplo, o porquê a mesa parou de funcionar. A hélice parou de funcionar depois que foi utilizada para bater gelo. Na aba Data Atendimento, podemos informar os dados do nosso chamado, quem está solicitando ele, a data do chamado e a data de chegada. O sistema irá puxar automaticamente a data atual. Podemos informar que a data de saída. No campo Data Saída, o sistema irá puxar automaticamente a data de saída assim que nós liberarmos nossa ordem de serviço. No botão Status, podemos informar se essa ordem de serviço é uma ordem de garantia. Por exemplo, o nosso produto, nosso liquidificador foi vendido e ele está na garantia ainda, então nós não vamos cobrar do nosso cliente a execução do serviço. Ou informamos o campo OS Garantia. Falta peças. Vamos informar aqui, está aguardando peças e quais são as peças que estão faltando. Podemos informar se o nosso atendimento é externo ou interno. Nesse caso, como o nosso cliente trouxe até nós o liquidificador, é um atendimento interno. Marcamos a opção interno. Feito isso, podemos salvar a nossa inclusão da ordem de serviço. Ordem de serviço gravada número 388. Damos um OK. O sistema irá voltar para a tela de movimento da ordem de serviço. Ele vai trazer para nós a nossa ordem de serviço, o número dela, a emissão, o código do nosso cliente e qual é o equipamento. Vemos que o sistema nos traz o valor total zerado, pois nós não incluímos ainda nenhum item nessa ordem de serviço e nem o valor da nossa mão de obra. Então vamos no botão Itens. O sistema irá nos abrir a tela de manutenção de ordens de serviços. Traz os dados do nosso equipamento e nessa campo vamos vincular quais são os itens que nós utilizamos para fazer o conserto do nosso liquidificador. Clicamos sobre a coluna Itens, damos um F5 e vamos procurar o nosso item. Procuramos nosso item hélice para o liquidificador. Vamos em concluir. Vamos informar a quantidade utilizada para esse item. Vamos informar a quantidade utilizada desse item. O valor unitário dele, R$30. Na próxima linha, vamos informar a nossa mão de obra, quanto foi cobrado nosso cliente para a execução do serviço. Damos um F5, procuramos o item mão de obra. Vamos em concluir. Vamos informar o número de horas utilizadas, por exemplo, 2 horas. O sistema irá nos trazer a quantidade 2 como 2 horas. Vamos informar o valor das nossas horas, R$25. O sistema irá calcular o valor total desse serviço. Vemos, pessoal, que no tipo, quando for um item de estoque, o sistema irá puxar o tipo 1, o item de estoque. Quando for um serviço, por exemplo, mão de obra, o sistema irá puxar o tipo 0. Vemos que aqui embaixo ele faz a diferenciação também. Temos o valor das peças, R$30, que é o valor da nossa hélice. Temos o valor do serviço, R$50, que é a nossa mão de obra. Feita a inclusão dos nossos itens, vamos salvar a nossa ordem de serviço. Vemos que ela já carrega o valor total de R$80, que ele traz para nós qual que é o problema, verificar a hélice do liquidificador, traz a condição de pagamento à vista e o vendedor 7, a Flávia. A marca também, se tivesse modelo, traria para nós o modelo do nosso liquidificador. Vemos que a nossa ordem de serviço ela não está liberada ainda, que o estado está em branco. Após a nossa ordem de serviço estiver concluída, o liquidificador estiver disponível para o cliente vir retirar na empresa, nós vamos para a liberação da mesma. Selecionamos a ordem de serviço, clicamos no botão Liberar. O sistema irá nos pedir, confirma a liberação da ordem de serviço? Damos um sim. Vemos que o status da nossa ordem de serviço já muda para liberada. Pessoal, essa será a nossa videoaula sobre inclusão de ordem de serviço para as empresas do ramo de móveis eletrodomésticos e empresas do ramo de prestação de serviços. Muito obrigada!